Olá, eu sou Eduardo Martins, cardiologista aqui em Foz do Iguaçu, e estou gravando esse vídeo aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o meu artigo que eu escrevi para a revista da SUCESP, Psicologia Positiva e Práticas Meditativas, Desafios para o Cardiologista. Bom, esse artigo ele tem um propósito de discutir o assunto da psicologia positiva como uma nova abordagem, né, dentro da cardiologia, e também o papel das práticas meditativas, né, num processo de distensão, digamos assim, do estresse e de alguns outros fatores de risco psicossociais, como a depressão e a ansiedade, no longo prazo, né? A gente começa fazendo uma reflexão sobre os investimentos em cardiologia no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? Nós temos hoje, nos Estados Unidos, um gasto anual de 213 bilhões de dólares. E no Brasil, em 2015, 37 bilhões de dólares. Então veja que é um custo muito alto. Mas quando você olha a mortalidade no Brasil das doenças cardiovasculares só aumentam e em 2018 o site cardiômetro.com.br deve trazer pela primeira vez nós ultrapassarmos a cifra de 400 mil mortes no país, no Brasil. Então esse é um início para a gente ver que há alguma coisa que não está batendo, alguma coisa que não está correta nesse sentido em termos de investimentos. Nós estamos investindo muito na doença estabelecida, mas na prevenção cardiovascular talvez a gente esteja com alguma dificuldade. Bom, é nessa lacuna que nós queremos fazer reflexão sobre a importância da psicologia positiva e das práticas meditativas no dia a dia do cardiologista. E esse, então, praticamente, a gente discorre o artigo inteiro falando sobre esses desafios, né, de como lidar com essas informações, com paradigmas tão diferentes. A gente tem as diretrizes que são objetivas, a gente tem uma série de ferramentas hoje avançadas dentro da cardiologia para a gente tratar o nosso paciente. E aí, de repente, você lida com um assunto como o Healing Touch, que é a questão das energias, né, imposição de mãos, o Reiki, por exemplo, o Ayurveda, a Yoga, né, as práticas meditativas de maneira geral, a mobilização de energias, que é um conceito novo que a gente está trazendo aqui no artigo também, que envolve um paradigma talvez diferente, desafiador. Então, nós criamos assim uma situação de um estresse positivo, no caso, um estresse sadio para nós, cardiologistas, poder entendermos melhor o paciente, né? Entendermos melhor aquela pessoa que está ali na frente, às vezes sem nenhum fator de risco coronariano, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem colesterol alto, mas tem um perfil psicológico que aponta para a doença cardiovascular. E essa é a reflexão que a gente quer trazer aqui no nosso artigo, para ver se a gente consegue perceber melhor e interagir mais com esse paciente, a fim de que ele não evolua para os fatores de risco propriamente, né, que são os cardiológicos, que são tão deletérios quanto os psicossociais. Né? A gente traz aqui o artigo o Interheart, de 2004, né, que trouxe a ideia dos fatores de risco psicossociais como fator isolado para o infarto, para a doença cardiovascular, assim como os fatores de risco tradicionais que a gente estuda. Então, além, né, dessa condição do paradigma de como que é difícil você lidar com o dia a dia dessas informações, a gente procurou situar as práticas meditativas, essa terapia integrativa, num espectro que a gente está chamando de espectro integrativo da doença cardiovascular. O que seria isso? Né? Na verdade, é uma visão de conjunto da doença, como que ela acontece. Então, ela começa na infância, né, lá com os maus tratos. A gente cita aqui um artigo que mostra que os maus tratos levam a uma elevação da PCR ultrassensível no adulto, que é o processo inflamatório. Então, veja, os maus tratos na infância gerando a PCR ultrassensível elevada, a inflamação, que é um preditor aí de doença cardiovascular. Então, a gente começa na infância, a gente fala do adulto jovem, do workaholic, né, do estresse, né, dessa fase da idade do adulto jovem, e aí chega na meia-idade, a partir ali dos 40 anos, né, até mais ou menos os 59,
quando ali praticamente aqueles fatores de risco, tanto os psicossociais quanto os fatores de risco cardiológicos, já começam a construir a doença cardiológica. Aí você tem a insuficiência cardíaca, que era, né, o estágio A, só dos fatores de risco, já começa a haver uma alteração cardíaca propriamente, e depois, na terceira idade, claro que isso não acontece assim, foi só uma maneira didática da gente poder visualizar, né? Às vezes você tem casos de paciente com insuficiência cardíaca jovem, mas normalmente numa epidemiologia da doença você pega essa doença mais no final da vida. E ali nos 60 anos já começa a progressão da doença cardiovascular, né? Já é agora uma insuficiência cardíaca estágio C, e ali essa cada vez mais avançando chega no estágio D, que seria o estágio de transplante, muitas vezes sem ter o que fazer no paciente muito idoso. Então, esse espectro nós colocamos dois momentos, o momento alfa e o momento beta. O momento alfa é tudo que diz respeito ao que é reversível, ao que você pode reverter. Então, você tem um pré-diabetes, você tem ali uma hipertensão leve de um paciente obeso, mas que não teve um infarto, não teve AVC, não teve nenhum tipo de doença mais crítica ainda. E aí você começa a atuar nesse paciente com uma psicoterapia, com abordagens positivas, né, com questionamentos sobre a escala de valores dessa pessoa. Você mostra o que é o workaholic para a pessoa, né, você traz as reflexões do Dr. Martin Seligman para esse tipo de abordagem, né, do livro Florescer, que são conceitos bem interessantes que a gente já citou. E você pode, inclusive, conforme o paradigma do paciente, falar sobre as práticas meditativas. E aqui eu coloco essa condição de empatia, né? A importância do médico ser empático, né, nessas abordagens com o paciente. Então, isso pode se tornar, à medida que cada cardiologista vai despertando para essa variável, uma espécie de uma revolução silenciosa em que os pacientes passam, então, a mudar o seu aspecto, né, o seu espectro ali, psicológico, a fim de sair de uma condição de estresse crônico, de workaholismo crônico, né? E passam a priorizar a própria vida, a própria saúde em novos hábitos, novas rotinas. A gente cita um artigo no final, o artigo do Kera, que é um artigo muito interessante, que traz o benefício, né, da mudança de hábito, inclusive em quem tem a genética cardiológica de infarto e doença coronariana, justamente para mostrar a importância do estilo de vida. Realmente é isso que o cardiologista precisa perseguir, né, que é a mudança do estilo de vida para que o paciente, inclusive, diminua o rol de medicamentos e possa ter mais saúde, mais bem-estar. Então, eu gostei muito de escrever esse artigo, foi uma experiência muito incrível para mim, né, em termos de estudo, em termos de pesquisa. Eu espero que vocês gostem. Eu estou aberto para a gente interagir. Se vocês quiserem, eu vou ter o meu e-mail aí também para a gente poder conversar e agregar mais a essa pesquisa. Então, agradeço essa oportunidade da SOCESP de estar aqui discutindo um assunto que eu considero de profunda relevância no universo da cardiologia, que é a prevenção cardiovascular, agora mais aprofundada e ampliada com essas abordagens, tanto da psicologia positiva quanto das práticas meditativas.